Salve, salve, minha família! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Nazária. Eu sou Michael Riz e te levo agora para dar um rolê pelas periferias do Brasil. No programa de hoje a gente vai se inteirar sobre um tema que é muito comum, mas também muito grave no nosso país: a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então no Papo Nazária a gente vai conversar com um especialista nesse assunto. Também vamos conhecer uma galera que vem fazendo a diferença nessa temática nas periferias e também vamos conhecer mais um cria das áreas, uma pessoa que para nós é referência no enfrentamento dessa problemática. Então cuida, chega junto porque o programa de hoje tá só começando. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores pra longe do seu lugar. Os crimes sexuais contra crianças e adolescentes representam uma grave violação dos direitos humanos no Brasil. E lidar com essa questão envolve múltiplos desafios. Pesquisas apontam que a cada 24 horas, cerca de 320 crianças e adolescentes sofrem algum tipo de violência sexual. E os agressores, na maioria das vezes, são pessoas do seu convívio familiar e comunitário. No programa de hoje, nós vamos debater sobre esse tema tão sensível e obter informações de como enfrentar esse cenário. Juntos nós vamos aprender como proteger nossas crianças e adolescentes. Então se liga porque o Papo Nazária de hoje pode salvar uma vida. Salve, salve, minha família! Estamos aqui agora batendo aquele papo Nazária com a galera do projeto Dignidade e Infância da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Galera, a gente já estava conversando aqui antes sobre, vocês estão ligados que a gente vai discutir hoje, que é justamente sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, né? E aí, falei aqui um pouco para vocês, existe uma lei federal hoje, né, que é a lei, vou falar o número para vocês, que é a lei de número 9.970 do ano 2000, que estabelece o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é celebrado no dia 18 de maio. Vocês sabem por que é celebrado no dia 18 de maio? Não. Vocês têm alguma ideia assim do porquê? Não. Galera, acontece no dia 18 de maio, né? Porque lá em 1973, no Espírito Santo, né? Lá em Vitória do Espírito Santo, aconteceu um caso bárbaro de violência contra uma criança chamado caso Aracélia, né? E a partir daí a galera viu que era necessário se ter esse tipo de política e de leis para trabalhar justamente com a galera a perspectiva de uma conscientização para fazer com que a população pudesse cuidar mais das crianças e adolescentes que são vítimas desse abuso, né? E aí tem uma campanha chamada Faça Bonito. Basicamente é para incentivar as pessoas a cuidarem das crianças e adolescentes e também a acabar meio que denunciando os casos, né? Fazendo essa proteção e também denunciando, incentivando a denúncia das agressões contra crianças e adolescentes. Eu quero saber de vocês o que é que vocês entendem como exploração sexual, né? Quais são os casos que vocês acham que se enquadram como exploração sexual infantil, né? Porque, enfim, a gente sabe que existem várias coisas, né? Existem diversos tipos, né? Tanto física quanto mental e também hoje no âmbito da internet, né? Eu queria ouvir de vocês quais são os casos que vocês conhecem. A criança tem que brincar, tem que estar na escola. E um dos casos, né, que a gente até estava comentando aqui, foi de uma mãe, né, no TikTok, que ela acabou expondo ali sua filha, ganhando dinheiro em cima disso. Um rapaz até viajou de longe pra ir, ela aceitou esse rapaz na sua casa, querendo ou não, é um perigo pra criança, é um tipo de abuso e exploração da criança, né? Essa questão da sexualização que está acontecendo muito nos dias de hoje. É bastante normal que você tem uma rede social como o TikTok e muitas vezes, às vezes a menina tem 16, 17 e a pessoa que tá vendo não sabe. Ou melhor, sabe, talvez por isso que assista. Então acho que isso, querendo ou não, é meio que influenciado e incentivado até. Agora pensando nos canais, assim, eu queria saber de vocês se vocês conhecem canais de proteção às crianças, aos adolescentes, como que vocês, ou como que chegaram até vocês as informações de como proteger essas crianças e adolescentes. O que tem nas áreas de vocês que vocês acham que é voltado para isso? Tem alguma ONG, algum órgão público que cuida ou protege das crianças e adolescentes, que a galera possa fazer algum tipo de denúncia? Tem a questão do Disque 100, né, que foi falado. A gente pode procurar conselho tutelar e tudo mais. Eu acho que tem que ser melhorada essa questão do atendimento. Quando chega uma denúncia, tem os órgãos públicos que a gente pode procurar, mas eu acho que deve ser
ter uma melhora nessas áreas, né? Como é que vocês acham que isso poderia melhorar? Pensando assim, como a gente pode combater a exploração sexual, a violência sexual contra crianças e adolescentes? Trazendo informação de uma maneira correta, né? Coerente, ensinando as crianças o que pode e o que não pode. Onde pode tocar, onde não pode tocar. Se pode abraçar, não pode abraçar com a sua permissão. Não é pra você estar sentando no colo de mim. Essas informações eu acho que é importante, até mesmo pra a criança detectar. Porque às vezes a criança sofre abuso e ela não sabe que tá sofrendo abuso. Então é muito importante ter implementado isso nas escolas, os pais terem esses cuidados. Em escola tem muitas palestras, mas as palestras não são exatamente sobre falando como se prevenir de um abuso ou algo do tipo. Normalmente, quando acontece isso com as crianças, que é 4 a 6 anos, por aí, uma faixa etária, elas falam pros pais ou pros familiares, só que os familiares acabam não acreditando, ou os próprios pais não acreditam. Então, tipo, acho que deveria ter, sim, mais palestras falando sobre divulgação e de certa forma também. É isso, minha família. Papo Nazaré diretamente aqui do projeto Dignidade de Infância da Associação Beneficente, o Pequeno Nazareno. E nós, você tá ligado, né? Tamo Nazaré. A violência sexual ela é um termo guarda-chuva, onde abaixo dela nós falamos 2 termos muito importantes que tanto a gente trabalha na educação sexual de crianças e adolescentes, como na forma de prevenção, que é o abuso e a exploração sexual. O que é esse abuso? O abuso a gente pode compreender como qualquer ação que utiliza da força, né, e procura uma satisfação sexual da criança e do adolescente puramente para satisfazer o interesse sexual desse adulto, né? Onde normalmente ele utiliza da força, não necessariamente tem um toque físico, pode ser de forma indireta, como o olhar, como fazer olhar. Então tudo isso a gente classifica como abuso. E a exploração sexual é isso que existe no abuso sexual, né? Essa investida sexual, colocar essa criança nessa situação de vulnerabilidade para essa satisfação sexual, mas tem uma troca financeira, que ela, inclusive, ela pode ser financeira ou não, pode ser um corte de cabelo, né? Existe essa troca onde essa criança, esse adolescente satisfaz sexualmente uma outra pessoa, e em troca disso ele tem uma vaga no time de futebol, ele tem uma passagem de avião, ele tem um valor para comprar comida. Então, quando a gente fala de Brasil, abaixo de 18 anos, uma criança, um adolescente está nessa situação, se configura como exploração sexual. Nós temos um marco no Brasil que foi, de fato, o fortalecimento da campanha Faça Bonito, que ela veio como uma forma de fortalecer todos os desejos que os movimentos sociais tinham, de gritar realmente que o abuso, a exploração sexual, as violências sexuais como um todo precisam deixar de acontecer. Então essa campanha ela veio como uma forma de potencializar esse grito, que nós não queremos mais que as crianças e adolescentes passem por isso. Eu acredito que os maiores avanços, pensando na infância e na adolescência, realmente o olhar para essa legislação tão completa, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, onde pensa nessa criança desde o ventre até os 18 anos de idade, e algumas exceções até 21 anos. Então nós temos uma legislação de fato completa. E o ECA, ele possibilita esse olhar para essa proteção integral. E ele afirma quem são os responsáveis por isso, né? Mas o cenário, ele também ainda possibilita alguns desafios, né? Nós não podemos dizer que está tudo perfeito, porque nós ainda temos crianças vivenciando essa situação. Então eu acredito que a violência sexual, ela é uma violência muito estrutural, né? É uma violência que está aí muito ligada ao machismo, que está muito ligada à dificuldade que a nossa sociedade tem de entender da importância da educação sexual. Nós precisamos reafirmar a importância da educação sexual. Para maiores informações sobre as campanhas de prevenção e programas de atenção à gravidez na adolescência, acesse o site da UNFPA Brasil no link unfpa.org/br.
dos grandes desafios no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes está justamente na identificação e na denúncia desses crimes. Muitos casos permanecem ocultos devido ao medo e à manipulação por parte dos agressores, que na maioria das vezes são pessoas próximas e até mesmo de confiança. Outra grande questão também são os traumas que a violência sexual causa na história de vida das vítimas. E é pensando justamente nisso que diversas organizações desenvolvem projetos, oferecendo apoio, acolhimento e a oportunidade de se desenvolver novos projetos de vida. Então cuida, chega junto, vamos andar pelas periferias e ver a galera que vem fazendo a diferença no nosso Corre nas Áreas. Nós desenvolvemos um programa voltado para uma intervenção direta na problemática da violência sexual contra crianças e adolescentes, mudando uma ótica que é muito violenta, inclusive, né, da sequência dessa violência, que é de as vítimas passarem por essa experiência péssima e negativa e não ter um apoio, não ter oportunidades futuras e nenhum atendimento, muitas vezes, de qualidade. Né? Pronto, o programa Escola de Justiça foi fundado por uma organização holandesa chamada FRIAG, com o nome original School for Justice. Inicialmente foi lançado na Índia, depois trazido aqui para o Brasil em 2019 e efetivamente iniciado em 2022. Ele é focado para o atendimento de jovens e mulheres que vivenciaram na infância ou na adolescência a péssima experiência da violência sexual, oportunizando a essas mulheres, né, condição de desenvolver as suas potencialidades e dar o devido atendimento que no momento certo, né, no momento oportuno, não foi dado. Hoje, as adolescentes e as jovens que passam pelo programa se assumem realmente como agentes de transformação e mudança social, atuando nas comunidades, intervindo em realidades, dando palestras, fazendo cursos formativos para outras pessoas, participando de representações nos espaços que lhes são de direito, porque muitas vezes as pessoas tomam as vozes e tomam o espaço de fala de quem nunca vivencia a problemática, né? Então pessoas que nunca vivenciaram tomam esse espaço de fala. E hoje elas estão ocupando esses espaços também e trazendo, né, suas ideias, as suas sugestões para transformar essa realidade. Hoje na Escola de Justiça eu ministro oficinas em repartições públicas, escolas, igrejas, capelas. A gente abrange todo o território que é acionado para a gente. A gente geralmente é convidadas para participar de oficinas, ministrar oficinas, onde a gente consegue repassar tudo aquilo que a gente adquiriu aqui dentro da Escola de Justiça. Eu, quando entrei na Escola de Justiça, eu era uma pessoa totalmente sem expectativas de vida. Então, a Escola de Justiça, ela me deu essa oportunidade de hoje estar passando conhecimento para outras crianças e adolescentes. Então, a experiência aqui na Escola de Justiça é algo grandioso, né? Se você deseja conhecer outras organizações e iniciativas que atuam no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, segue a dica no site da ECPAT Brasil, uma rede de coalizão de organizações da sociedade civil que trabalham para a eliminação da exploração sexual de crianças e adolescentes a nível global. ecpatbrasil.org.br. No Brasil, 18 de maio marca o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E no mesmo dia também foi criada a campanha Faça Bonito, na ideia de fortalecer essa luta. A campanha fala mais ou menos de uma ideia de sensibilizar a população para justamente se prevenir contra essas violências. Essas movimentações e conquistas é fruto da luta de algumas instituições e organizações, como o Unicef e a Pastoral da Criança, mas elas são bem conhecidas porque sempre aparecem na mídia convencional. E no mesmo dia também foi criada a campanha Faça Bonito, com o objetivo de sensibilizar a sociedade na prevenção a essas violências. Essas movimentações e conquistas é fruto da luta de algumas organizações, como a Unicef e também a Pastoral da Criança, mas elas são bem conhecidas porque sempre aparecem na mídia convencional. Mas nem só de organizações é feita essa luta. Vários defensores e militantes têm um papel fundamental, mas nem sempre têm suas contribuições reconhecidas e sequer valorizadas. É por isso que a gente te apresenta agora
agora mais uma cria da Zária, que fez da sua história uma jornada para proteger nossas crianças e adolescentes. Uma mulher corajosa e potente que dá orgulho para a nossa periferia. A violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil é uma questão ainda alarmante que exige atenção e ações contínuas do poder público e de toda a sociedade. No período de 2015 a 2021, foram notificados 202.948 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, sendo 83.571 contra crianças e 119.377 contra adolescentes. Segundo os dados oficiais, a residência das vítimas é o local de ocorrência de 70,9% dos casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos de idade, e de 63,4% dos casos contra adolescentes de 10 a 19 anos. Familiares e conhecidos são os maiores responsáveis pelos abusos. O Disque 100, Disque Direitos Humanos, canal oficial para denúncias, já registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes de janeiro a abril de 2025. A conscientização sobre a exploração sexual infanto-juvenil no Brasil ganhou destaque a partir da década de 1990. Em 1993, o país participou do primeiro Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças em Estocolmo, o que impulsionou a criação de políticas públicas específicas, como o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. No plano estão descritas ações como organizar e promover o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no 18 de maio, a campanha Faça Bonito e o Disque 100, que registra denúncias anônimas de abuso à exploração sexual. Nessa luta, as organizações não governamentais e movimentos sociais exercem um papel fundamental, promovendo campanhas de conscientização, oferecendo suporte às vítimas e pressionando por políticas públicas eficazes. E é nesse contexto que surge um dos grandes nomes dessa luta. Ana Lídia Rodrigues Lima é uma ativista brasileira com significativa atuação na defesa dos direitos humanos, especialmente nas áreas da infância e juventude, mulheres, direitos LGBTQIAPN+, e questões raciais e de gênero. Eu senti na minha vida os impactos das opressões históricas. E quando eu cheguei no movimento social, eu consegui significar aquilo que eu vivia e que parecia que era só comigo e perceber que não era, que era um processo e que era possível transformar, porque em outros momentos da história tinha sido diferente e a gente já tinha avanços. Então, quando eu entendi isso, que eu entendi que tudo que eu tinha passado era fruto de um processo histórico, eu me fiz sujeito, eu disse, eu tenho que me comprometer com a transformação disso, porque é muito largo. Então, acho que foi isso, assim, um grande estalo, né? E aí também percebi que eu tenho que usar, para fazer isso, não me adequar a um modelo social, mas usar as coisas que eu tenho de potência, né? Então, se é educação popular, se é arte e educação, se é a escrita, né? Como é que isso pode ser utilizado como ferramenta de transformação, né? Eu acho que o fato de eu ter me engajado muito fortemente com o tema, porque tocava a minha vida, né? Então isso me fez com que não fosse simplesmente um trabalho ou uma coisa assim, que é o que acontece com muitas pessoas que atuam nesse tema, né? Nessa pauta. É como se fosse um trabalho. Então não era um trabalho para mim, nunca foi um trabalho, né? Faz parte da minha vida, da minha construção, da minha existência, e por isso também achava que não era uma coisa que dava para fazer só. Nunca achei que era a Lídia que estava ali, né? Então sempre acho que construir processos a partir de coletividades, de redes, de articulação de pessoas, de colaboração mútua, que eu acho que é isso, né? A saída é coletiva. Lídia Rodrigues é feminista, sapatona, negra, autista, educadora social, artista multilinguagem e escritora. Ativista desde o ano de 2004, atua pela defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, mulheres, negros e negras e LGBTQIAPN+. Lídia constrói vários movimentos e coletivos como Fórum Cearense de Mulheres, Fórum DCA, Equipate Brasil, Rede de Mulheres Negras do Ceará,
entre outros. Estudante de filosofia na Universidade Federal do Ceará, foi coordenadora da Rede Ecpat Brasil, uma organização dedicada ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Lídia também representou o Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em diversas audiências públicas, como as realizadas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, deixamos aqui o nosso muito obrigado a Lídia Rodrigues, por ser voz, força e resistência na luta, na proteção e na defesa dos direitos das crianças e adolescentes do nosso país. Então é isso, família, a gente vai ficando por aqui, mas se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você encontra as reprises do programa Nazara e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquece, se você tem algum tipo de crítica ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazara, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Família, chegou a hora da gente sair fora. Eu espero que você tenha curtido o programa de hoje e tenha se sensibilizado a fazer parte dessa luta tão importante. Como diz a campanha, faça bonito e denuncie casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E é pensando justamente no símbolo dessa campanha, uma flor amarela, que a gente se despede com a música da Cidade Negra, Girassol, que diz: no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela como um girassol. Um abraço a todos e até semana que vem.